Boa noite, gente. Só aguardando o Dr. Flávio entrar aqui na live para a gente convidá-lo e batermos um papo sobre estética de mama, um tema bastante interessante, né, para as meninas. E daqui a pouco ele está conosco e vai bater um papo. Oi, Lu. Tudo bem, pessoal? Lembrando que as perguntas é sempre importante utilizar a ferramenta aí da interrogação. Tá legal? Boa noite, gente. O doutor Flávio acabou de entrar, vou convidá-lo para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Não esqueçam de utilizar a ferramenta da interrogação para as perguntas. Bora vai. Oi, doutor Flávio, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa noite a Boa todos. noite. Eu Tudo queria legal. dizer que é um prazer e uma satisfação ter recebido esse convite de vocês aí da Real Médica. Fico muito feliz Sim, prazer é nosso, prazer é nosso. de poder ajudar e de poder trazer um pouquinho da nossa experiência, né, na nerigraziose. Legal. Pessoal, o doutor Flávio, ele fez cirurgia geral e cirurgia plástica no HFAG, no Hospital da Aeronáutica, lá da Ilha do Governador. Ele começou em 2008, terminou em 2015. O médico estuda bastante isso, depois da faculdade já concretizada ali em 2007. Né? Hoje ele é membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, está exclusivamente atuando no setor de cirurgia estética e reparadora, e também ele faz parte ali da Sociedade da Nery Graziose, né? A clínica de cirurgia plástica que atua não só em Niterói, em alguns outros bairros aqui no Rio, como Ipanema, Barra da Tijuca, se não me engano é isso, né, doutor? Isso, exatamente. A gente conta com alguns consultórios em Niterói, né, e região oceânica, né, cara, e região. Recreio. Deu uma travadinha para mim aqui, mas agora foi. Tá travando um pouquinho. Agora foi, né? Tá ouvindo bem, doutor? Tô ouvindo perfeitamente. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem aí? Legal. Tá legal. Tá cortando um pouquinho, mas a gente vai levando. Vamos ver se melhorou. O que eu fiz? Eu tirei do Wi-Fi, tentei deixar no 4G. Uhum. Já tô Já vendo o melhorou, vídeo aí melhorou. mostrando a cohesividade. Tô vendo o vídeo mostrando a cohesividade da Exatamente. prótese aí. Muito, muito bom, muito bom. Um vídeo legal. Legal. Eu fiz até um vídeo parecido com Sim. esse uma vez, paciente, deu uma repercussão bacana. Vale a pena a gente Não, é fazer bem outro legal. Esse depois. vídeo aí, a gente consegue, de repente, até compilar aí para a clínica para a gente colocar para os pacientes. É bem interessante elas entenderem, né, Muito, como muito. que funciona o implante e tudo Que mais. na verdade parece que é Doutor, a gente bobo, já... mas faz essa questão da cohesividade faz não só ela ter uma textura boa, mas quando tem alguma perfuração, no caso de algum acidente, alguma coisa, faz aquela Sim, perfuração, aquele tipo de perfuração não virar uma emergência vermelha, né? A pessoa com pode se certeza. organizar ali, até de repente 1, 2, 3 meses, algum tempo que ela julgue necessário, e ela pode internar e operar com mais calma, né? Isso é Com importante, né? certeza. É importante demais. Doutor, a gente já teve inúmeras perguntas aí durante o dia.
colocada no nosso Instagram, mas a gente também preparou já com o pessoal da Real, a equipe da cirurgia plástica lá, do atendimento. Mas eu acho importante a gente começar pelo mais simples, digamos assim, de Não, entender opa. quais são os procedimentos da estética de mama, né? Quais são os tipos de procedimentos que envolve esse mundo da estética de mama. Isso é uma pergunta muito boa e gera muita dúvida Uhum, em relação a dois tipos de procedimento. O terceiro não tem muita dúvida, que basicamente são três tipos de procedimento estética, de cirurgia estética da mama. A mamoplastia redutora, né? Quando a paciente tem realmente uma mama grande, muitas vezes pesada, e que eventualmente pitosaram, né, caíram, né, por conta do peso e tal, do excesso de tecido. E a gente tem que fazer uma mamoplastia redutora, na qual a gente vai tirar o excesso de peso, tirar o excesso de tecido, né, e reposicionar a fim de levantar aquela mama. Essa uhum, não tem muita dúvida. O paciente chega no consultório com a mama grande e já fala, eu vou fazer uma mamoplastia redutora, né? Ele já sim. sabe que tem isso. Mas o que acho que geram muita dúvida, na verdade, é em relação entre. O paciente tem muita dúvida entre quando é só prótese mamária, né, inclusão da prótese mamária, e a inclusão da mastopexia, e a mastopexia com inclusão de prótese. Uhum. Vou falar um pouquinho, posso falar um pouquinho Claro, claro. A gente já sem adianta querer me. algumas perguntas lá da frente, mas Não, vamos lá, exatamente. vamos lá, vamos lá. Sem querer me estender muito, que acaba ficando chato, mas acho que o importante é o seguinte: tem muita essa dúvida. Então, basicamente, eu falo para os pacientes no consultório, de forma sucinta e tal, a fim de entender, porque diferença de resultado final da mastopexia com prótese, só prótese de mama, é que uma você faz uma cicatrizinha ali de 3 a 5 centímetros, ali no sulco inframamário, Uhum. ou pela areola, que agora está um pouco em desuso, mas também existe essa possibilidade. E na Certo. outra, você tem como resultado um T em VT de cabeça para baixo, uma cicatriz em volta da areola inteira. Uhum. Então, quando que o cirurgião decide por fazer a mastopexia, quando ele decide por só colocar a prótese? Vamos lá. Na maioria das vezes, tá? O que acontece? A prótese mamária é reservada para pacientes que não têm volume de mama, né? Não tem nenhum volume mamário, não tem parênquima, não tem gordura, Uhum. e também não tem sobra de pele. Aquela mama ali que está vazia, está pequena, mas ela não está caída. E aí você, através de uma incisão que varia, a depender do tamanho da prótese, de 3,5 a 5 centímetros, você coloca uma prótese de mama e você proporciona volume para essa paciente, fazendo com que, assim, inclusive, a areola se posicione, né, de forma mais alta, muito embora ela não está caída, né, Uhum. nesses casos. Sim. Já a mastopexia com prótese, que na verdade a mastopexia ela pode ser com ou sem prótese, né? Vai depender do volume que a paciente tem e do volume que ela quer ter como resultado final. Mas a mastopexia, vamos falar da mastopexia com prótese, Uhum. ela é reservada para pacientes que muitas vezes amamentaram, tá? Elas não têm muito volume na mama, né? Elas não têm aquela mama volumosa, mas elas têm muita sobra de pele. Então, ela amamentou e a mama caiu por conta da distensão da amamentação, e você quer é, 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 retornar o volume que em algum momento ela teve e levantar a mama. Aí, para levantar a mama, você precisa tirar o excesso de tecido. Então, Uhum. quando a gente está falando de retirar o excesso de tecido, a gente está falando, sim, de uma cicatriz em volta da areola e o T de cabeça para baixo. Então, Entendi. basicamente, seriam essas as diferenças. Não sei se eu Legal. me alonguei muito. Não, mas é interessante. Depois a gente volta um pouco mais específico no tema, mas porque já tem algumas perguntas aqui rolando para ser um pouquinho mais. Mas vamos seguir um pouco a nossa pauta e as perguntas que a gente já tem e começar do simples. Depois a gente chega nessa parte mais técnica da coisa, digamos assim. E o pessoal vai acompanhando a gente e vai perguntando. E é Maravilha. importante perguntar pela caixinha de interrogação que tem aí embaixo para ajudar a gente
na hora de se direcionar aqui. E com relação ao tamanho do implante, doutor, com relação, porque a gente escuta muito minha amiga colocou um implante de 300, um implante de 250, eu quero botar o de 300, igual da minha amiga. Ficou muito bonito, né? Esteticamente falando, ou visualmente falando. É muito comum o pessoal falar só isso. que uma pessoa tem 1,70 m, a outra tem 1,60 m, eu acho que isso é uma grande diferenciação e que só vocês aí podem explicar melhor a gente sobre isso, né? Que não é bem assim que funciona a coisa. Sim, claro. O que muitas vezes eu brinco com os pacientes é que a gente não pode tomar como consideração o volume que uma determinada pessoa colocou, minha prima, minha irmã, minha vizinha. Por quê? É que nem, muito mal comparando, mas é como se fosse o tamanho do sapato. Tem gente que calça 39, tem gente que calça 42. Para o camarada que calça 42, 40 é pequeno. Já para o camarada que calça 39, 40 é grande. Né? Essa é a verdade. É isso aí. Então, e aí vai levar em consideração uma série de coisas. Você já apontou algumas que são muito importantes. A altura do paciente, né? A gente faz umas medidas no tórax, né? Em todo, e no hemitórax, que é a metade do tórax, né? Distância entre o mamilo e um processozinho que tem aqui que chama fúrcula external, né? Então, assim, isso, peso do paciente, muitas vezes ele já tem um parênquima mamário, o outro tem duas pacientes têm 1,70 m, mas uma já tem algum parênquima mamário. E, claro, também a gente tem que considerar a decisão do paciente. Normalmente, no meu consultório também, eu, para triar o paciente, como forma de triar o paciente, porque às vezes volume de prótese tem de 100 a 500, né? Sim. Imagina se eu oferecer isso tudo, o paciente acaba ficando perdido. Com certeza. Eu já começo olhando o paciente e falo, você pensa numa mama, resultado final da mama, M, P ou G? A partir do que ela me falar, eu vou colocar algumas opções para ela, Sim. Vou medir o tórax da paciente e vou falar, olha, fica legal para você assim. Existem alguns casos em que a paciente, um exemplo, né? Totalmente fictício. Uma paciente de 1,50 m com tórax estreito fala, mas eu quero uma prótese de 400. Falo, olha, não vai ficar bonito para você. Vai ficar bonito talvez 300, entendeu? Mas a minha amiga botou 400, qual o tamanho dela? Aí a gente tenta explicar assim. E baseado em algumas medidas que a gente faz no consultório, e essas medidas vão dar mais ou menos que base, né? Porque quando a gente fala de volume, na verdade o volume é o resultado de três fatores, né? Base, altura e profundidade. Então, assim, a gente mede algumas coisas. A gente mede o que a gente chama da pegada da mama, né? A base, o que eu posso botar de base de mama, vejo o que ela quer e digo o que eu posso proporcionar dentro daquilo que ela quer. Muitas vezes, uma paciente que é uma mama G, vamos colocar assim, dependendo do tórax da paciente, da altura, é uma prótese de 300. E outra que quer uma mama P, é uma prótese de 300 também. Né? Porque a paciente é maior, porque a paciente tem o tórax mais largo, enfim, por essa série de medidas que a gente faz que são importantes, né? Sim. Legal, legal. São bastante importantes aí. Exatamente. Bem bacana. E aí, nos casos extremos, você ainda vai considerar a utilização de uma prótese PP, como o senhor mesmo falou, ou uma GG, uma extra G, que seriam aqueles tamanhos que você utiliza bem pouco, mas que existe a possibilidade, dependendo de todas essas medidas aí que você bem explicou. Exatamente, depende das medidas, depende do anseio da paciente. Lógico, legal. Legal. E com relação às duas mais importantes, digamos assim, as próteses redondas e as próteses anatômicas, o que você pode explicar para as pacientes mais relacionado a resultado, né? Eu acho que é por aí, pelo pouco que eu entendo, mas existe bastante essa dúvida, eu acredito. Sim, sim. Existe muito essa dúvida. Eu gosto muito, muito da prótese anatômica, mas eu brinco com os pacientes que, assim, eles me deixam muito felizes de eu botar uma prótese anatômica, mas eu percebo que a maioria deles não quer. Sim. Às vezes o paciente chega meio que falando, e no final o cirurgião tem que fazer, claro, com limitações, né? O que o paciente quer, não é? Quem vai conviver com a mama é a paciente, né? Não sou Sim. eu. Então eu tenho que fazer o gosto dela. Normalmente, o que eu faço? A prótese... Uma pena eu não ter aqui, né, para mostrar.
Eu fiz até um vídeo falando disso. Eu tenho. Vamos lá. Opa, vai me ajudar. Eu tenho a redondinha aqui. Você começa pela redonda ou pela anatômica? A que você mandar. Então, eu tenho uma redondinha aqui comigo. Isso. A redonda, a gente pode olhar ali na sua mão, que a redonda, ela confere mais projeção, tá? Mas ela tem uma base menor. Sim. Então, para um tórax que não é muito comprido, ela é muito boa, muito boa. Vamos falar um pouquinho da anatômica, se você quiser trocar ali. A anatômica, até trouxe para o pessoal como os implantes eles vão para o hospital para depois eles serem abertos lá, embalagem estéreo e tudo mais. Ah, então não é isso. Vamos. Não, mas ele já isso. está aberto, pode ficar tranquilo. Ah, já ele tá, é uma bom. prótese de amostra, mas eu só trouxe que ele vem direitinho num blisterzinho, né? Numa embalagem e ela totalmente tá estéreo, exatamente. Isso. E aí Na o verdade, ela tem uma cirurgião... outra caixinha aí, Exato, né? exato. É importante a gente falar disso. Ela tem É. uma outra caixinha, na qual o circulante pega a caixinha, a gente confere pelo menos 3 ou 4 vezes, né? Exatamente, o tamanho. Exatamente, né? Imagina. O A tamanhozinho, gente vê os slot e tudo tamanhos, as mais. medidas todas. Ela abre a caixinha, a gente confere novamente, e quando ela abre essa caixa final, de forma estéreo, a gente pega a próxima. Exatamente. Eu tenho até uma caixinha aqui, depois eu vou pegar. Vamos, uma boa. Não, meus auxiliares já pegaram aqui, eles são bons. Tá vendo, aqui, cara? essa é uma Tá caixinha que vem totalmente Isso, a prótese estéreo. vem assim para o hospital, exatamente. Na verdade, eu trouxe uma caixa vazia, né? Porque ela não poderia sair do estoque e tudo mais, devido à temperatura e etc. Então, depois que vira essa embalagenzinha aqui, o pessoal que nunca viu, é bastante interessante. E essa é a nossa prótese implante anatômica, né? Que ela tem um formato que o pessoal chama de gota, né? Isso, é uma prótese muito bonita. Você consegue ver. Isso, essa imagem sua é muito boa. Nessa imagem, a gente consegue ver que ela preenche mais o sentido superior inferior do tórax. Uhum. Então, o que acontece? Para paciente que é mais longilínea, né? Paciente que é mais magro, tem um tórax estreito, ela vai conseguir preencher mais essa parte superior aqui. Tá? Uhum. Apesar de dar esse preenchimento, ela acaba dando um formato mais natural para a paciente. Tá? Legal. Então, isso é importante a paciente que quer aquela prótese, fala assim, eu quero uma prótese, mas não quero que ninguém perceba que eu coloquei uma prótese, só para dar um volume e tal. Então, a gente... Ou a paciente também muito magrinha, né? E com tórax estreito, que você não pode usar muita base para botar algum volume. Então, a gente alça a mão desse tipo de prótese aí, a qual eu falei antes, que eu gosto muito. Uhum. Acho que saiu, Luiz. Você inspirou? O que aconteceu? Mudou a minha câmera? Acho que virou a câmera, talvez. Agora eu voltei. Voltou. Na hora que eu puxei uma pergunta, eu apertei errado. Faz parte. E tem uma pergunta muito boa aqui. Mas assim, só concluir, já vi uma pergunta muito boa, Débora. Aí só concluindo aqui, então assim, a gente usa esses critérios, né? Usa a questão do tórax da paciente, as medidas da paciente, e usa o que ela quer de resultado final para decidir se a gente vai botar uma alta, ou uma super alta, ou uma anatômica, né? Ou uma de perfil baixo. O que eu vejo muitos pacientes chegarem no consultório é que elas começam falando assim, normalmente eu faço uma dinâmica com a paciente, que ela fala assim, eu quero uma mama com resultado muito natural. Uhum. Aí eu chego para ela assim, não é para pegar ela não, mas é para eu oferecer o resultado que ela quer, que muitas vezes o que a pessoa fala não é o que ela quer dizer, né? Uhum. Eu falo, então, fala para mim, define algumas qualidades desse resultado final. Eu quero um polo bem marcado, eu quero não sei o quê. Na hora que ela fala isso, aquela coisa bem redondinha, na hora que ela fala isso, eu já percebi que ela não quer uma natural e eu já não vou pensar numa anatômica. Eu já vou pensar numa alta ou numa extra alta. Então a gente também precisa entender, eu brinco que eu tenho que mergulhar no paciente, né? Entrar, vestir como se eu fosse paciente e entender o que ele quer de resultado. Muitas vezes que não existe um hiato, muitas vezes, às vezes maior, às vezes menor, do que ele está me dizendo e do que ele quer de resultado. Que a gente tem que oferecer o resultado para o paciente. Fala assim, doutor, tá lindo, acertamos muito nessa prótese.
Legal. E fazendo um adendo, eu ponho, em relação ao número de próteses redondas que eu ponho, o número de anatômica é infinitamente inferior, né? Uhum. É, sei lá, 5 ou 10%. E todos os pacientes que eu botei anatômica, a minha vontade, diga-se de passagem, minha vontade era botar anatômica, todo mundo que eu gosto, eu acho linda. Mas todos os Sim. pacientes que eu botei anatômica falaram, doutor, a gente acertou na mosca. Isso é legal demais, é muito gratificante, Muito né? bom, muito bom. A Débora, a Priscila fez uma pergunta aí no comentário, ela já subiu. Priscila, coloca, por favor, na interrogação que me ajuda. A Débora Barros, ela perguntou o que define se a prótese é colocada por cima ou abaixo do músculo. Já que a gente está falando desse tema, né, de tipo de Exatamente, procedimento, é muito bom. legal a gente voltar um pouquinho. Obrigado, Débora. Muito bom. O que acontece? Existem alguns motivos que, claro que, assim, que eu vou passar um pouco da minha, né, da nossa experiência, né, Sim, claro. que, como a gente falou no início, eu trabalho numa equipe com mais outros 2 cirurgiões, tá? A gente brinca até que na medicina não existe certo, não existe errado, existe o que funciona para cada um. Sim, Eu só queria dizer isso para não causar transtorno para nenhum colega que faça diferente. claro. Assim, há um tempo atrás, eu peguei essa época, a gente fazia mastopexia e colocava embaixo do músculo. Por quê? Porque se achava que o músculo, que a mama, a prótese sobre a pele que a gente tirou, mastopexia é a retirada da pele, né? A retirada de Uhum, tecido. Se achava que quando você colocava embaixo do músculo, a prótese não cairia, né? A mama não cairia. E aí se fez muito isso. Só que, com o passar do tempo, se notou que quando ela quer cair, não tem jeito de segurar. Não vai ser embaixo do músculo que vai segurar. sim. E aí fez um efeito, na verdade, que ficou, do ponto de vista estético, muito desfavorável, que é o Snoop Uhum, Dogg Nose, né? O cachorrinho Snoopy, né, olhando ele de perfil, ele faz uma dupla bolha. Então, uhum. a prótese fica lá em cima e a mama acaba caindo. Então, fica um efeito pior. O que eu brinco com as pacientes é que é claro que ninguém quer que caia, a gente está fazendo cirurgia para não cair. Mas se caso ela cair, se isso acontecer, a gente quer que caia o complexo todo, não quer que a prótese fique em cima e a mama caia, fica uma mama descompassada com a areola, né? A areola descompassada com a prótese. Outro motivo também é que o pós-operatório é extremamente mais doloroso, né? Embora a Uhum. gente tenha analgesia aí a nosso alcance, ninguém quer um pós-operatório mais doloroso. Uhum. E terceiro motivo também é que, apesar de ninguém querer ter câncer de mama, a gente sabe que a mama é um sedimento de várias patologias, inclusive malignas. Então, muitas vezes, uma cirurgia, caso a paciente tenha um câncer de mama no futuro, tá? É, todo mundo pode ter. Então, Sim. assim, se ela vier a ter um câncer de mama com uma prótese embaixo do músculo, dificulta um pouco uma cirurgia mais fácil, você acaba existindo a possibilidade maior de você fazer uma cirurgia muito mais alargada, né? Muito mais extensa. Então, assim, esses 3 motivos são os que levam a gente hoje a optar, em 99% das vezes, para não dizer 100, né? Em prótese subglandular, né? Embaixo da Uhum. glândula e não embaixo do músculo. Não, legal. Obrigado, doutor. A R. Lage, não sei se é Renata, Roberta, mas a R. Lage, ela perguntou se esse peso da prótese, do implante, ele ajuda a cair, como ela disse aqui, como ela pergunta. Então, muito boa pergunta. Eu debato muito isso com os pacientes no consultório e, na verdade, peso e distensão de tecido, né? Eu brinco que é uma relação inversa entre qualidade do colágeno também, que às vezes você pode botar uma prótese pesada num colágeno bom, ele vai segurar, né? Ele vai Sim, segurar. Então, assim, mas o que a gente não tem como, que eu brinco com os pacientes, não tem como mudar o seu DNA, a sua qualidade de colágeno, né? legal. Não tem como mudar o tamanho da prótese. Então, assim, o que eu gosto de dizer? Quando os pacientes começam, principalmente em caso de mastopexia, que eu já estou tirando tecido,
as pacientes começam a ir para uns tamanhos muito grandes que vão naturalmente trazendo muito peso, né? Uhum. Quanto maior o volume, mais peso. Eu explico para o paciente, falo, olha, quanto mais peso, mais chance tem de cair. Mas não quer dizer, a medicina é uma ciência inexata, né? 2 e 2 dão Uhum. 5, 2 e 2 dão 3 e às vezes dá 4, né? Não quer dizer que o paciente botou uma prótese de 320 não vai cair, botou 345 vai cair. Também não é assim. Mas a gente precisa, quando eu começo a entrar em cifras muito altas de volume, eu alerto isso para o paciente, tá? Uhum. Essa Legal. possibilidade de pitose em caso de prótese muito grande. Então, sim, respondendo a pergunta, tamanho sim, pode gerar pitose, porque é peso. Ela colocou aqui, Roberta Lage. Roberto. A Priscila, que eu tinha comentado há pouco, ela colocou, então, sobre a cônica. A cônica e a anatômica, ela tem uma diferença, né? Sim, sim. E aí o resultado final, ele fica próximo da anatômica? Essa eu acho que é a pergunta que a Priscila Guedes fez para a gente. Então, é importante a gente considerar o resultado final, a gente considerar parênquima mamário, aquilo tudo que a gente estava conversando no final, né? Sim. Então, assim, o resultado final vai depender muito disso. E isso vai ajudar, mas sei, o resultado final que ela quer vai ajudar eu escolher a prótese. Então, você vai poder ver próteses diferentes, em tórax diferentes, com resultados finais parecidos, tá? Mas, Sim. dito isso, a cônica ela é diferente da anatômica. A cônica ela é mais projetada. Aquilo que a gente estava falando, o volume é o resultado de algumas medidas. Tá, Sim. é que travou aqui, deu uma travadinha. Voltou a travar um pouco. Beleza, Voltou a agora travar um pouco. tô Voltou, ok. voltou. Beleza. Não, legal, Maravilha. legal. Então, A assim, cônica, ela fica um pouco o mais projetada, volume, né? isso, de algumas medidas, né? Ih, rapaz, travou. Tranquilo? Tá, agora voltou. Sim. Beleza? Bom, eu tô ouvindo muito bem. Eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Tá? Então, vou continuar Tô. falando. Legal. Ah, beleza. Então, vou continuar falando. Na verdade, o que acontece? A gente estava falando que até a gente deu uma pincelada nesse assunto. O Sim. volume é o resultado de algumas medidas, né? Entre elas, Uhum. eu diria que as principais é base e projeção, né? Uhum. Então, o que acontece? Quando que a gente usa uma prótese cônica? Quando a paciente tem pouco tórax e ela quer muita projeção. Então, eu quero um volume grande. Então, para você trabalhar com o intuito de aumentar esse volume, você vai trabalhar na medida que você pode. Se a gente Uhum. já falou que ela tem um tórax estreito, ou seja, você não pode trabalhar com muita base, você não pode aumentar muita base. Digamos que já esteja num volume que está no limite ali. Você começa a trabalhar em projeção e aí você vai chegar na prótese cônica ou a prótese UHP, né? Sim. Enfim, De que maior seria o projeção. equivalente, Sim. que seria o equivalente à prótese crônica. E já a Uhum. anatômica, só repetindo o que a gente falou, mas que é para deixar a pergunta bem fechadinha, Uhum. já a anatômica a gente escolhe quando a gente quer uma mama, um resultado final mais natural, mas a gente precisa entregar volume para essa parte superior. Então a anatômica ela é assim, né? É uma gota mesmo. Então a gente ela se estende um pouco mais para cima do tórax. Então são próteses Legal. assim, de desenhos bem diferentes. Uhum. Sim. Não, bacana, doutor. Obrigado. Aproveitando a pergunta da Janaína, um pouquinho mais acima, mas aumentando ela um pouquinho, depois colocado o implante, ele tem uma validade, ele pode ficar a vida toda com a paciente, e ela pergunta também se depois de colocado o implante, depois da cirurgia, quanto tempo aproximadamente ela retoma as atividades normais, trabalho, essas coisas. Tá, vamos lá. Então,
Vou começar pela resposta mais curta. Sim. Em relação ao retorno das atividades. Eu brinco com os pacientes que é o seguinte, claro, que vai depender do porte da cirurgia, né? Se foi só mama, se foi só prótese de mama, é uma coisa. Se teve já retirada de tecido, que é a mastopexia, é um pouquinho diferente, mas para responder rasgos, 15 dias ela fica mais sossegadinha, tá? Com Uhum. 3 a 4 semanas já está retornando ao trabalho, mas ainda não está fazendo atividade física. Para atividades físicas, em torno de 2 meses, começando gradativamente lá por perna e tal, abdômen, e aí para no final do terceiro mês, ela chegar e estar malhando o braço, está fazendo crossfit, está com a vida completamente normal, como era antes dela realizar a cirurgia. Ah, legal, obrigado. E existe uma idade mínima ou máxima para estar elegível a uma cirurgia de estética de mama? Então, na verdade, não. Em relação à idade mínima, a paciente tem que estar formada, né? O ideal é que tenha pelo menos aí 18 anos de idade, né? Sim. Mas em relação... Deu uma travada no vídeo, não sei se o áudio travou. Tá ouvindo? Estamos Sim, tranquilo? eu botei. Sim, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Então, em relação à idade máxima, o que vai dizer mais do que idade é saúde. Por exemplo, você vai encontrar pacientes de 60 anos, 70 anos que estão com a saúde ótima e às vezes um de 70 anos Sim, que não está com a saúde muito boa para se realizar. E aí não é só prótese de mama, né? Qualquer cirurgia, principalmente a estética, né? Então, assim, a claro. paciente não está com a saúde boa com 70 anos, ela não vai poder botar uma prótese de mama. Mas ela está com a saúde boa com 70 anos e ela tem o desejo de botar uma prótese de mama, não tem qualquer problema. Uhum. Não, legal, legal. Para qualquer cirurgia, né? E com relação à rejeição, doutor, tiveram algumas perguntas anteriormente. É, Isso. a rejeição do implante, de uma prótese, é uma coisa costumeira? Acontece raramente? Como é que é os casos que você tem tido? Sim. Eu vou entender rejeição como perda do implante, qualquer coisa que ocasionou perda do implante, seja infecção, seja qualquer coisa, Tá, né? Porque às vezes eu percebo que o paciente fala rejeição, não é rejeição, né? Teve uma infecção, teve alguma coisa. legal, sim. Ou É, incômodo, de repente, não? sim, Encapsulamento, exatamente. não? Isso. Menos isso, um pouco. Eu acho que quando ele fala rejeição, ele fala de um processo mais agudo. Tá, As doenças de cápsula já vêm com 13, 14 anos, dependendo aí tá. né? Já vem com evolução mais tardia. A gente, Uhum, com a paciente, quando me pergunta de rejeição, eu entendo que ela falou assim: teve alguma paciente que você botou prótese e você teve que tirar por algum problema, né? uhum, Então, não, porque muitas vezes não é rejeição. Na maioria, grandíssima maioria das vezes, não é rejeição. É a paciente, por exemplo, você botou prótese numa paciente que tinha câncer de mama, aquela penizinha estava muito fina ali. Aquilo ficou tão fino, tão fino, tão fino, que a prótese expôs. Aí você tem que tirar. Isso não é uma rejeição. uhum. Mas então eu vou responder sobre casos de retirar, que se botou, né, mama, se botou prótese na mama e que se teve que retirar por algum motivo, né? Uhum. Então, vamos lá. É pouco frequente, tá? É pouco frequente. De forma, eu vou me permitir aqui falar de forma especulativa, que Sim, realmente eu não tenho esses dados precisos, mas sim, deve ser em torno de 3%, tá? É pouco frequente, né? De 100 pacientes, são 3 pacientes, é pouco frequente. sim. Normalmente, esses casos são mais frequentes em mamas reoperadas, né? Por conta daquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, a paciente fez sei lá, uma mastopexia há uns anos atrás. Teve mais filho, algum motivo, e ela quer fazer nova mastopexia. Você vai lá, mexe, faz mais mastopexia. Aquele tecido ali que foi mexido várias vezes, ele fica mais fino, fica um tecido de não muito boa qualidade, e aquilo pode ocasionar uma exposição do implante. E quando você tem exposição do implante, você, por questões de segurança, se vê obrigado a retirá-lo. Sim. Então, ele é mais frequente em cirurgias secundárias ou terciárias, né? E é mais frequente também em pacientes que tiveram câncer de mama,
né? Uhum. Por uma série de questões. Não só porque a câncer de mama também faz mais de um tempo cirúrgico, como às vezes por radiação, às vezes por questões do próprio paciente. Muitas vezes é um paciente que já está ali com a imunidade boa, mas é um paciente que sofreu um câncer, que sofreu, passou por um processo quimioterápico, que, enfim, e ele já tem uma condição sistêmica um pouco diferenciada, tá? Mas acontece sim de paciente jovem, paciente isto, com boa qualidade de pele, você botar uma prótese de mama, muitas vezes sem mastopexia, e aquele implante, por algum motivo, ele expõe e você se vê, ou tem uma infecção, tá? Sim. E você se vê obrigado a retirar o implante. Só que vai ficar num percentual pequeno, desse percentual pequeno de 3% que eu já te falei. Então, assim, Entendi. não é comum, mas pode acontecer. Pode Sim. acontecer. Não, legal. Teve uma pergunta sobre rejeição, mas você já respondeu claramente para nós. E durante o ato cirúrgico, você costuma recomendar a utilização de meias compressivas, meias de compressão, né? E se essa meia você tem que utilizar o pós-cirúrgico durante um tempo, se você utiliza a mesma meia, existe esse protocolo, doutor? Existe esse protocolo. Esse protocolo, na verdade, você vai se basear em alguns critérios, que você vai somando os critérios e que indicam ou não o uso não só de meia, como de outras artifícios que nós usamos para evitar algumas complicações de âmbito clínico. Eu uso, sim, todas as minhas pacientes meia antitrombótica, tá? A meia ela já é usada durante a cirurgia. Aí eu peço para o paciente, ou quando ele é chamado para a sala cirúrgica colocar, ou a gente coloca na sala cirúrgica. Uhum. Eu também utilizo pós-operatoriamente, eu sei que você não perguntou isso, mas eu vou só completar, para evitar tromboembolismo. Eu utilizo por 24 horas o compressor pneumático, né? Sim, Que é uma sim, botinha legal. que fica apertando a panturrilha e relaxando a panturrilha. Porque a gente sabe, né? A medicina sabe que hoje o que pode causar o trombo, né? Aquele paciente que chega lá e que vai para Portugal e fica 30 horas parado lá com a panturrilha parada, aí aqueles Sim. vasos ficam parados, aquela musculatura fica parada e o sangue parado ele tem a tendência a formar coágulos, né? Sim. E o coágulo é o trombo. Então, Sim. a bota ela fica apertando e relaxando, apertando e relaxando. Pós-operatoriamente, mas no pós-operatório imediato, não necessariamente em casa, não por alguns dias, só no dia seguinte da cirurgia, eu faço também o uso da enoxaparina, que é um anticoagulante com dose profilática, né? Com dose preventiva, não dose de tratamento, né? Com dose para prevenir isso aí. Em relação à continuação do uso da meia antitrombótica, também eu gosto de ter uma conduta muito individualizada, tá? Então a gente tem que entender que às vezes você opera, um paciente faz a mesma cirurgia no paciente A e ele fica mais paradinho 15 dias. E o outro no paciente B, com uma semana ele já está bem. A gente sabe que o ser humano ele tem uma variação de cada paciente para cada paciente. Então eu gosto de triar um pouco esse paciente. O paciente que vai ficar menos ativo, ele usa por 15 dias. O paciente que vai estar mais ativo já com 7 dias, ele já pode usar só por 7 dias, mas pelo menos 7 dias que meus pacientes têm que usar a meia antitrombótica. E seria a mesma meia que esse paciente utilizou no ato cirúrgico, ou seria uma outra meia? A mesma meia. A mesma meia, que é aquela Não precisa branquinha. comprar. Isso, aquela branquinha. Não Legal, precisa legal. comprar outra. Tá. Só para acrescentar, doutor, falando um pouquinho de material, que é a parte que eu entendo um pouco mais. Claro, muito mais que a gente. Essa meia branca, ela faz essa arte de comprimir aí a panturrilha em vários. A pressão é diferente na panturrilha, no tornozelo e tudo mais, e na coxa. E a De perneira forma a fazer, né, exatamente, subindo, para né? fazer o retorno Muito bom. venoso, né, acontecer. E a Exatamente. perneira também auxilia através de uma bomba, de um compressor que o hospital disponibiliza. Caso as pessoas, mas eu preciso adquirir todos esses tipos de produto com relação à perneira e o compressor que faz com que essa perneira funcione, Perfeito. o hospital Perfeito. disponibiliza durante
a hotelaria desse A paciente, né? internação, Então é bem tranquilo, exatamente. exatamente. A Real trabalha com esses dois materiais aí, então é interessante caso alguém tenha alguma dúvida, depois perguntar aos nossos especialistas, deixa uma mensagem para a gente que a gente responde, tá? Continuando aqui, chega de merchan, né? Então, além lógico, das meias compressivas, eu acredito que é importante uma utilização de um sutiã, uma cinta pós-cirúrgica. Cinta não, que a gente está falando de mama, né? Mas um sutiã pós-cirúrgico, isso também é protocolado. Sim, exatamente. Eu gosto eu sempre utilizei sutiã pós-operatório, eu gosto que a paciente já saia do pós-operatório, além dos curativos que a gente vai fazer na sala, né? Que a gente faz um Sim, curativo mais para aquele pós-imediato ali, mas é importante você fazer um sim, curativo mais cirúrgico mesmo, mas eu gosto que ela já saia da sala com o sutiã pós-operatório. Normalmente eu indico as marcas que eu gosto, eu não gosto de sim. deixar o paciente preso numa marca, mas também eu já vi marcas realmente muito ruins. Então, apesar de ninguém vai suspender para uma cirurgia se o paciente chegar com sutiã ruim, mas eu já tive casos de falar, cara, esse sutiã é muito ruim, botei a atadura, vai lá comprar, porque realmente, e a gente sabe que isso é, é importante para o pós-operatório, porque é a forma de você comprimir a mama, não fazer hematoma, não fazer seroma. Então eu indico o sutiã cirúrgico, eu já ponho o sutiã na sala, né? Ela já sobe quando vai operar. Eu aviso meus pacientes, já sobe com o sutiã, eu coloco no pós-operatório imediato e ela fica utilizando o sutiã também por esse período aí, de Sim, 2 a 3 meses. E aí legal. eu brinco que no terceiro mês é um desmame, tá? O que eu gosto de falar, aproveitando esse gancho do sutiã pós-operatório, esse desmame eu gosto de fazer da mesma forma com todos, tanto o sutiã, também como o cinto abdominal, enfim. Eu falo, olha, muitas vezes você está usando aquilo há 2 meses e está bem. E aí você tira, sente uma fisgada, alguma coisa, que muitas vezes é normal, mas os pacientes se sentem inseguros. Então, eu ainda reforço para nesse mês de desmame, ele ou pode desmamar no trabalho, né? Como eu vou ficar, que eu falo porque esse mês ele ficar um período sem utilizar, um período durante o dia. Ele pode Uhum. ser noturno, ele pode ser diurno, mas o que eu falo para ele perceber? Para ele ter uma forma de, quando começar a desmamar, o paciente, ele ter aquele sutiã, ou aquela cinta, ao acesso dele. Sim, Porque eu acho que isso deve ser muito desagradável, ele chegar no trabalho e começou a fisgar, fica inseguro e o sutiã está em casa, né? sim. Então começa a desmamar ou em casa, ou de noite, ou num trabalho que tem a possibilidade dele ir lá no banheiro e aquilo está na bolsa, ela tem a possibilidade de ir lá no banheiro e recolocar. Mas Uhum. esse terceiro mês eu faço desmame a partir do terceiro mês já não tem necessidade de usar. Embora existam alguns pacientes Sim, que continuam utilizando, porque se sentem muito confortáveis, enfim, se adaptam bem. legal. A Priscila ela perguntou se é necessária a utilização de dreno para mamoplastia. Óbvio. Então, vamos lá. E aí a gente tem que falar das 3 tipos de mamoplastia, porque a Uhum. utilização do dreno vai depender de quanto a gente, vou falar assim, vai parecer meio grosseiro, mas para entender, de quanto a Sim. gente corta, né? Porque Aham. você só coloca prótese, normalmente eu não uso dreno. Existe o caso assim que eu só coloco prótese, aí tem pouco corte, né? Sim. Ah, mas sangrou muito. Aí nessa paciente eu coloco dreno, mas é um percentual muito baixo. Mas de uma Uhum. forma geral, em mastopexia com prótese, eu uso dreno, tá? Sim. Por quê? Porque tem muito corte e tem uma prótese ali, eu não quero deixar sangue ou qualquer tipo de fluido junto da Uhum. minha prótese, que é um corpo estranho, tá? Sim. Na mamoplastia redutora, eu também trio. Na maioria das vezes eu não uso. Quando está sangrando um pouco mais, foi uma mama muito grande, uma mama sangrativa, que eu vejo que tem mais chance de fazer alguma intercorrência, de juntar, né, não só sangue como fluidos ali, aí eu também utilizo. Mas de uma forma geral, onde eu sempre utilizo é na mastopexia com prótese. Legal, respondida aí para Priscila. Aproveitando a pergunta da Zizi Passos, eu vou acrescentar daqui a pouco. Ela perguntou sobre a incisão da mastopexia abriu para expulsão de seroma.
isso pode resultar em alguma interferência no resultado final? E aí, aproveitando Sim, essa pergunta, desculpa, doutor, mas você tem alguma vale. utilização de uma técnica de fechamento de pele, alguma coisa associada a isso para evitar esse tipo de coisa? Desculpa. Perfeito. Então, com certeza, se abriu e expulsou o seroma, pode afetar sim o resultado, mas vai depender da Uhum. condução. Muitas vezes abriu um pedacinho pequeno, saiu 2 ou 3 gotinhas de seroma, aquilo ali vai fechar e vai ficar normal, Sim. né? E não vai ver. Ou às vezes, for uma área maior de decência, de abertura da ferida, né? De decência da sutura, na qual você tem que fazer um reparo cirúrgico e aquilo vai se reverter, né? Certo. A questão respondendo de forma objetiva para não ficar muito confuso o paciente, Uhum. pode sim acarretar em resultado desfavorável, mas também é plenamente resolvível. Sim. Qual foi a outra pergunta, Não. Luiz? Desculpa, esqueci. Com relação a fechamento de pele, se você utiliza alguma outra técnica? Isso, isso. Vamos lá. A técnica que nós usamos é o seguinte: a gente gosta de fechar em várias camadas, né? Porque cada camada que você vai fechando mais, você vai tirando a tensão, tá? Sim. A incidência de decência nossa é baixa, mas claro que isso, assim, de abertura da sutura, né? É baixa, mas é claro que isso vai depender de uma série de fatores, né? Aquilo que a gente estava falando no início, a medicina é uma ciência inexata. Às vezes você faz a mesma linha de sutura para todo mundo, e de 100 pacientes vai ter 2 que vão abrir, né? Sim. Enfim, por N variáveis. A gente faz essa série de suturas com forma a deixar menos tenso e realmente o número de aberturas de ferida que a gente tem é baixo. A gente Uhum. utiliza também a cola cirúrgica, tá? Sim. Embora ela é muito boa, mas eu não tenho como dizer se ela diminui a decência, né? Eu ressaltaria o uso da cola mais para fins estéticos Sim. e de praticidade para o paciente. Legal. E com isso, mas esse é o nosso protocolo, né? E Uhum. com esse nosso protocolo, a gente realmente tem poucos pacientes que abriram. Legal. Tem poucos casos que aconteceram isso. Isso, a Sim. incidência de decência nossa é muito baixa. Bacana. A gente tem duas perguntas sobre a amamentação. Se é necessário pós-amamentação para colocar o implante ou para necessário retirar pele ou só o implante resolve? E aí, aproveitando essa, foi a pergunta da Mariana. E uma pergunta da Ana Paula foi se após a amamentação é necessário trocar o implante. Então, vamos lá. Vamos para. Se após a amamentação tem que trocar o implante, Aham. não é isso? É que cortou. Sim, Isso. Então sim, vamos sim. lá. Acabou cortando as duas. Vamos lá. Legal. Após a amamentação, não é obrigado a trocar implante, não. Vai depender de como ficou o resultado da paciente. É Certo. uma questão estética. Por exemplo, se a paciente tem já uma prótese de mama, ela lactou, aí ela deu muito leite, o volume de leite foi muito grande, a distensão foi muito grande. Na hora de retrair, a pele dela não retraiu como ela queria. Aí a prótese ficou mais pitosada, mais caída, e ela acha esteticamente feia, ela Uhum. pode sim trocar o implante e fazer uma mastopexia ou só trocar o implante. Aí Legal. tem que avaliar. A outra pergunta, me corrija se que eu falhou, mas Foi a que foi eu em coloquei, relação a. coloquei na tela agora. Se a mama grande, depois da amamentação, se só o implante resolve, ou é melhor tirar a pele? Essa foi a pergunta da Mariana. Isso, isso. Assim, isso é preciso realmente avaliar, mas da Lógico. forma como ela colocou, me parece que tem que tirar a pele. Por quê? Vamos lá. Quando a Sim. gente coloca implante, quando a mama tem pouco volume, né? O Uhum. implante ele vai gerar volume para a mama. Então, já de Legal. cara, ela já falou, mama grande. Então, eu entendo que se ela está achando a mama grande, ela quer diminuir, Sim. né? E quando a gente fala de diminuir, a gente está falando de tirar tecido através daquele T de cabeça para baixo e em volta da Uhum. areola. Certo. Então, nesse caso, me parece que sim.
mas precisa se avaliar. Existe Lógico. uma gama que não é pequena de pacientes que chegam no meu consultório e que já tiveram um filho, né? Às vezes mais de um, e que tem só aquela sobra de pele pequena e que só com implante você consegue resolver. Uhum. Existe sim. Mas nesse caso, essa pergunta dela parece que precisa de ou uma simples redução mamária ou uma mastopexia com prótese. Legal, Mariana. Então, o jeito é marcar uma consulta com o Dr. Flávio. Não tem outra explicação melhor. É, Obrigado pelo jabá aí. é isso aí. E você já chegou a utilizar a nova prótese da Johnson, a Extra? Já teve manuseio Cara, com eu tava ela? falando isso ontem com a paciente. Você me pegou, né, cara? Acho que você Ué, viu meu WhatsApp, né, cara? não vi não. Não tô hackeando, não. Não tá. Porque eu falei isso com a paciente ontem, cara. Ela falou, ela me mandou uma mensagem, ela botou prótese, eu acho que há 8 anos, alguma coisa assim. E aí, nesse inteirinho, ela teve 2 filhos e tal. Ela mandou uma mensagem, tal, eu tô querendo trocar prótese. Aí eu falei para ela, ó, tem uma prótese da Mentor que é espetacular. Já usei, respondendo a tua pergunta, já usei. Uhum. E realmente ela é muito boa. Muito, muito, o comportamento dela é muito bom, ela é muito bonita. Muito bonita, eu gostei muito. E, claro, a gente tem que ver o bem do paciente, né? Quando você gosta do produto, Lógico, você indica ele pro paciente. Então, sim. já estou indicando. Eu falei isso ontem com o paciente. Engraçado você falar. Não, sim. E ela tem um pouco mais de suavidade, né? E essa foto, esse vídeo que está passando aqui atrás é o dela, por exemplo, para Ah, comparar a é dela? corrosividade Ah, dela. tá. O É, molde dela. Mas é bem bacana. Eu acho que está tendo uma resposta bastante grande no Rio de Janeiro. As sim, perguntas sim. estão aí ainda. Muito Deixa eu bonita. ver se eu localizo alguma pergunta mais para nós. Tem uma pergunta da Augusta que ela acabou de fazer aqui. Se você indicaria fazer abdominoplastia junto com mastoplastia, né? Ela quis dizer, ou mastologia? Deve Não, ser, mastoplastia, acho que deve ser mastoplastia, né? com certeza. Mame abdômen, que eu Isso, acho que mama e ela está abdômen. perguntando. Isso. O que a gente faz? Todo paciente que vai fazer a cirurgia, desde ela menorzinha, ela maior, ele passa para avaliação criteriosa, né? Na qual Sim. envolve outros médicos, e não só eu, no caso envolve o cardiologista, né? A gente vai pedir uma bateria de exames, né? Sim. Muitas vezes exames laboratoriais, exames de imagem, quando se faz necessário, uma visitinha no cardiologista. E aí ele vai liberar o famoso risco cirúrgico, né? E aí ele vai Aham. liberar ou não vai liberar o paciente, ou vai ajustar alguma medicação. Por exemplo, o paciente em casa, chega lá, a pressão está um pouco alta, ele não vai liberar naquele momento, mas ele vai de repente entrar com um antipertensivo novo Uhum. e vai retornar, e aí sim, num segundo momento, ele vai liberar. Então existem essas 3 situações. No caso de cirurgias mais extensas, por que eu falei isso? Porque no caso de cirurgias mais extensas, né, como é o Uhum. caso da mama e o abdômen, né, que é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia conjunta, a gente é um pouco mais criterioso em relação a não só os exames, como a avaliação do paciente. Então, respondendo a pergunta dela, não sei se eu estou Uhum. dando muita volta, é possível fazer sim, tá? Mas a gente tem que avaliar esse paciente como a gente avalia todos, só que com um pouquinho de mais critério, por se tratar de um paciente de uma cirurgia mais extensa. A Certo. exemplo disso, eu vou te dizer, por exemplo, um paciente que chega lá com a hemoglobina um pouco baixa, Uhum. uma anemia discreta. Se você vai fazer só um implante de mama, tem pouco sangramento, né? Como eu falei, tem pouco corte, entre aspas, né? Então é uma Uhum. cirurgia menos extensa, é uma cirurgia de um tempo cirúrgico menor, dá para fazer. Agora, o paciente, de repente, ele está com anemia, você vai fazer uma cirurgia no córneo lipo, muitas vezes lipo de mais de uma área, inclui a abdominoplastia, inclui cirurgia de mama, seja mamoplastia redutora ou mastopexia com ou sem prótese. Aí já é uma cirurgia mais extensa. Então, você vai ser um pouco mais criterioso nesse caso. Enfim, Certo. e tem uma infinidade de outros exemplos. Mas pode-se fazer sim, você só vai ter um pouco mais de critério na hora de examinar o paciente e os exames que ele realizar. Ótimo. Obrigado pela resposta, doutor. Aqui tem mais perguntas sobre a cola, a gente já falou sobre isso.
Bom, a gente tem 5 minutinhos, doutor. Eu acho que para o Instagram, daqui a pouco ele despluga a gente aí. Eu queria, em nome da Real Médica, agradecer a você, doutor Flávio, o doutor André, o doutor Guilherme, por essas 3 terças-feiras seguidas aí da Nery Graziosi conversando conosco, tirando várias dúvidas. Eu acho que foi surreal de retorno para a gente mesmo, retorno profissional, não só para vocês como médico, lógico que como a gente como uma empresa aqui que tenta dar um suporte para vocês bem menor do que vocês precisam, mas a gente está aí para tentar ajudar. E acho interessante vocês, o vídeo ele fica gravado no IGTV do Instagram, e também existe um YouTube da Real Médica, caso os pacientes tenham perguntas ou tal, a gente consegue ter o vídeo lá gravado e assistir a live na íntegra para conseguir tirar todas essas respostas que vocês já deram e, de repente, já chegar num consultório um pouco mais objetivo aí para um ato cirúrgico. Acho bem bacana isso. Eu que queria agradecer, Luiz, pelo convite. Nós ficamos muito felizes de nós 3 fomos convidados, né? Sim. Para essas lives. Eu achei que as lives foram muito boas. A gente, apesar da gente gostar muito da empresa, né? Sim. E eu indicar aquilo que eu estava falando anteriormente, eu indico o produto porque ele é bom, né? Sim. A gente não tem qualquer conflito de interesse. Sim, claro. E eu fico muito feliz de ter sido chamado, fiquei sinceramente lisonjeado. Achei que a live foi muito boa. Muito das 3, eu acho que a minha foi a melhor. É possível, não vou dizer nem que sim nem que não. Mas que tiveram mais perguntas. Muito pelo contrário. Estatisticamente tiveram mais perguntas. Isso eu posso dizer que sim. Não é brincadeira. Totalmente brincadeira. Mas fico feliz. Eu acho que a gente ajuda muito. É legal ficar, eu vou marcar você lá, é legal ficar no Instagram da Real. Sim. E assim, estou aberto aí, quando quiser convidar, é um prazer, sempre. Não, a gente vai batendo papos aí. Isso não vai pagar, isso é um legado que o vírus vai deixar pra gente aí, que o Covid, verdade, com certeza, cara, isso é um legado. Verdade. Além da higienização e tudo mais. Mas muito obrigado mesmo, doutor. E como vocês dizem aí na Nery Graziosi, só sucesso, não é isso? Só sucesso. Eu queria terminar falando 2 coisas só, para não passar. Uma para me seguir no Instagram. Uma para me seguir no Instagram. Quem quiser seguir meu Instagram lá, @Flávio Távaro, tá? Legal. Eu dá uma olhada no meu feed lá, que tem coisa lá que eu deixo no GTV lá, que tem vídeo, fala sobre uma série de coisas. E outra, cara, pra gente fazer depois um vídeo cortando uma prótese, mostrando a coisividade do gel. Vamos fazer. Isso a gente deu uma pincelada no início. Eu vejo que os pacientes têm muita curiosidade e isso é muito importante para ele entender que, às vezes, óbvio que ninguém quer que uma prótese perfure, mas às vezes aconteceu, por que não é uma emergência vermelha, por que a gente pode tratar de forma mais tranquila para poder fazer os exames, para poder operar sem muito risco, sem aumentar o risco. Então, acho que é uma ideia. Fazer um ao vivo desse vídeo aí, né? Pois essa é a ideia. É que me deu vontade disso aí. Não, vamos fazer um ao vivo, Pode ficar tranquilo. Vamos marcar, a gente faz no consultório de vocês, a gente reúne todo mundo e faz uma live para esse experimento, digamos assim. Não é fake legal. news, né? Não é fake news, é realidade. Exatamente. Mas muito obrigado, doutor. A gente ficou muito feliz mesmo com o aceite de vocês e nesse momento acho que é bem importante, as pessoas estão querendo adquirir conhecimento e não deixa de ser conhecimento, tudo que vocês transmitem para nós aí. Feliz demais. Eu aprendi muito com essas 3 horas aí, 1 horinha com cada um em temas distintos. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, agradeço ao Guilherme, agradeço ao André e continuamos aí firme e forte. Se precisar do Antônio, se precisar da Real, a gente está à disposição também. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação, foi show de bola. Só sucesso. Obrigado a todos. Boa noite. Só sucesso. Valeu, abraço.